Paz do Senhor aos alunos e alunas do curso de Evangelistas, Missionários e Missionárias da Faculdade FASEB. Essa é a nossa 8ª aula e nós vamos tratar acerca de Cânticos de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Como o próprio nome já diz, Cântico dos Cânticos quer dizer o melhor de todos os cânticos. O melhor de todos os cânticos nupciais. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.005 cânticos. E dentre desses mais de 1.005 cânticos, está Cântico dos Cânticos, que é o melhor de todos os cânticos. A autoria, o nosso texto do nosso livro vai dizer que Salomão foi o 10º filho, vai trazer uma pequena biografia acerca de Salomão. Vai dizer que Salomão foi o 10º filho de Davi, o 2º de Batseba, e ele foi o 3º rei de Israel. E ele atingiu o auge do seu poder, o auge do reinado de Israel aconteceu no seu reinado. Porque foi um reinado de muito próspero, de muita sabedoria, de muito poder, de muita riqueza, de muito luxo, de muito esplêndido, Então, Salomão alcançou o êxito do reinado de Israel no seu reinado. Autoria a favor, nós vamos ter 3 pontos, 3 argumentos a favor. Primeiro, que o próprio texto, o próprio poema, vai reconhecer Salomão sendo o autor de Cântico dos Cânticos. Ele vai também citar Salomão por 7 vezes no seu texto. Segundo, como eu já disse, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.005 cânticos. Terceiro, os pais da igreja, os reformadores, os judeus, os cristãos, eles entram num acordo, os principais intelectuais, estudiosos na área, entram num acordo que, de fato, o texto está falando, se referindo acerca de Salomão, foi realmente Salomão que escreveu. Também a gente precisa entender que todo esse esplendor, essa glória que mostra no livro de Salomão, aconteceu de fato no reinado de Salomão. Então, é lógico que os argumentos que nós temos a favor são muito convincentes. Nós temos também alguns argumentos contra a autoria de Salomão, que é da crítica literária. A crítica literária vai dizer que pode ser de vários autores, Cântico de Cânticos pode ser de vários autores. Cântico de Cânticos pode ter uma autoria feminina, porque o texto de Cânticos, ele vai trazer ele vai trazer uma abordagem feminina muito grande, muito destacada, e não era comum para a época. E ele também vai falar que Cântico dos Cânticos pode ter tido vários autores, que Cântico não tem uma unidade, não é um livro que contém uma unidade, que são vários poemas, vários cânticos, e desses poemas formou-se Cântico dos Cânticos. A data, nós vamos ver que existe duas teses para a data. Segundo a tradição, a data ela é da data do reinado de Salomão, de 1101 até mais ou menos por volta de 1005 a.C. Segundo a crítica literária, ela vai usar os critérios linguísticos para dizer que essa data não é do ano de 1101 até 1105, por volta de cerca disso, antes de Cristo. Que essa data é a data do período do pós-exílio, porque existe influências de palavras aramaicas, palavras persas no livro. Só que a gente precisa lembrar que desde a época de Salomão já existia essa influência de palavras aramaicas, né, no mundo antigo. Então, seria muito comum já ter essa influência naquele período. Nós temos algumas sugestões interpretativas. O livro de Cantares, ele é um livro, um dos menores da Bíblia que nós temos, não é tão extenso. Entretanto, ele é um dos livros que é mais discutido e mais falado. Ele é discutido a sua autoria e ele é uma das coisas mais discutidas dentro do livro de Cânticos é principalmente a interpretação. Como que eu vou interpretar esse livro? Para que esse livro foi escrito? Por que Deus permitiria colocar no nosso cânon bíblico um livro que falasse somente do amor do homem?
ou fala do amor de Deus, quais são as interpretações para esse livro? No decorrer da história, houve várias discussões. E por causa disso, houve uma resistência muito grande em aceitar esse livro no cânon bíblico. Por exemplo, na Idade Média, uma das interpretações que se mais usava nesse livro de Cântico dos Cânticos era a interpretação da tipologia ou da alegoria, que Deus permitiu escrever esse livro, que esse livro se retratava, se falava acerca do amor de Deus com o seu povo, não do amor de um homem para com a mulher ou de amor de uma mulher para com um homem. Então a interpretação era essa. Nós vamos ver algumas interpretações. Métodos liberais ou naturalista. O método liberal naturalista, ele vai falar que a interpretação de cânticos do texto, ela deve ser literal. Ele não vai ignorar o termo, ele não vai ignorar o contexto histórico, ele não ignora as alegorias que tem no texto, os sentidos figurados, só que ele entende que o texto, de fato, tem que ser interpretado com o sentido da sua palavra, de fato, no que está escrito, o sentido literal. Se o texto está dizendo isso, então é isso que ele quer dizer, não tem outro sentido, é só esse sentido. No método alegórico, ele vai abordar além do literal, ele vai fazer uma abordagem mais profunda, entre aspas. Ele vai dizer o seguinte, que não, eu tenho um texto literal, só que esse texto, ele deve ter mais outras interpretações, outros significados. Então, ele vai procurar no texto aquele que está por baixo, ele vai cavar, vai procurar outros sentidos ocultos, vamos dizer assim, entre parênteses, outros sentidos ocultos do texto. Então, ele vai fazer isso, ele vai procurar sentidos que está além do texto visível, além do texto literal. Nós temos também método tipológico. O método tipológico, muitos autores não conseguem fazer a distinção entre método alegórico e o método tipológico. Só que nós vemos uma clara distinção entre os dois métodos. Por exemplo, enquanto o método alegórico nega ou ignora a historicidade até a realidade existencial da narrativa textual, ao contrário, o método tipológico reconhece os fatos contextuais, históricos e narrativos. E, em outras palavras, o método tipológico não substitui o sentido literal do texto, nem difere do modo que o texto se apresenta de imediato, mas promove uma perspectiva adicional ao significado já presente no texto. O método tipológico, também muito usado até nos dias atuais, ele não ignora a contextualidade, ele não ignora a historicidade do texto, né? Ele não ignora o sentido literal do texto, mas ele vai dizer, olha, talvez esse texto ele pode ter um significado de uma tipologia, ele pode estar querendo dizer, remeter a um significado maior, ele pode estar querendo fazer uma comparação maior. E aqui no texto, no próprio texto, nós vamos ver que tem muitos pregadores estudiosos que fazem essa comparação. A gente vê nos nossos púlpitos de hoje muitos pregadores fazendo essa comparação no livro de Cânticos, fazendo essa tipologia. Por exemplo, não, olha, Deus escreveu um amor de homem para mulher, de mulher para homem, mas ela também pode fazer uma tipologia, ela pode também representar o amor de Deus para o seu povo, como eu já disse antes. Pode representar o amor de Cristo para com a sua igreja, o seu jardim fechado. Então nós vamos ver, hoje, na atualidade, nós vemos muitos pregadores pregando com esse significado. Continuando no livro, aqui diz assim, justifica-se este método por ser aplicado por vários escritores não neotestamentários, novo-testamentários, com muitas citações ao Antigo Testamento para tipificar Jesus, Cristo, como o Messias prometido. Nós temos também um método gramático. Nas leitura de cântico, nós temos leitura sociopolítica, que vai fazer uma leitura sociopolítica do livro, leitura ética, leitura erótica e leitura político-antropológica. Mas o que nós mais vemos são esses três tipos de interpretações, que é método tipológico, método alegórico e o método literal ou literalistas.
Na estrutura do livro, nós vamos ver que o livro de Cânticos ele está estruturado em 8 partes. Cada capítulo, então, é uma estrutura do livro, uma estrutura do poema, da música. Então, nós vamos ter Cântico 1, Prelúdio do Amor, Cântico 2, Juras de Amor, Cântico 3, Vindas do Amado, Cântico 4, Encantos da Amada, Canto 5, Presença do Amado, Canto 6, Atrativos da Amada, Canto 7, Felicidade do Amor e Canto 8, Plenitudes do Amor. Propósito do livro. Para que Deus inspirou esse livro? Para que Deus permitiu que esse livro estivesse no nosso caminho? O nosso livro, do nosso curso, ele vai dizer assim, tudo que foi examinado até aqui, concentre-se em responder. Qual a intenção do autor em escrever esse livro? Ele vai dizer que as respostas não são simples, não é? E é lógico que o livro de Cânticos não é um livro simples, é um livro que ele tem sim suas complexidades, porém é um livro riquíssimo, 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 quando nós começamos a estudá-lo. E aqui, nas considerações finais, ele vai falar desse propósito, que é a celebração do amor. Quando houve a queda do homem, a ideia de casamento de Deus, a ideia de amor que Deus criou, ela ficou defeituosa, vamos dizer assim. Então aqui o autor está dizendo o seguinte, que Deus permitiu o autor escrever esse livro, inspirou o autor a escrever esse livro para voltar a essa origem, para mostrar como que é o verdadeiro amor de um homem para a mulher, de uma mulher para um homem, de um relacionamento humano, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, de acordo com o que Deus criou, com o que Deus fez. Então é como se Deus estivesse dando um mostruário para nós. É como se Deus estivesse feito, olha, eu vou fazer um mostruário, eu vou fazer aqui uma bússola, uma receita. E é para vocês terem um padrão, para vocês verem como que eu tinha feito no início, como que era para ser. Então agora nós vamos voltar para esse início, vamos voltar para como que vai ser isso. Então eu vou fazer um modelo. Então é isso que Cântico dos Cânticos está dizendo. O nosso autor está dizendo assim, Cântico é a celebração da natureza da humanidade, macho e fêmea criados à imagem de Deus, para que haja apoio e gozo mútuo. Segundo esta propósita de Cânticos, nada existe do macho agressivo, nem da fêmea relutante ou vitimizada. Ambos se tornam um em seus anseios, porque estes foram dados por Deus. O amor pretende mostrar o amor da forma mais plena entre noivo e da noiva, e legitimar a vida íntima e conjugal como uma proposta de felicidade para uma vida em permanente celebração. Então, Cântico dos Cânticos, Deus permitiu fazer e inspirou o autor a fazer para nos mostrar como que é esse amor de acordo e segundo a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar vocês, amém?